E aí pessoal, Natan Pradella aqui. Hoje eu vou responder o comentário de uma seguidora, tá? Ela mandou pra gente o seguinte: vendo o consórcio e o produto é bom, porém, muito preconceito sobre. Vale a pena você perceber o seguinte, tá? Quem aqui é vendedor sabe muito bem que quando você vai oferecer um produto ou um serviço, o cliente sempre tem um preconceito, né? E é importante você entender o seguinte, olha só. O que é um preconceito? É um conceito determinado anteriormente, né? Todo mundo tem uma leitura sobre o mundo. Eu já falo em outros vídeos sobre programação neurolinguística, sobre mapa mental. Cada um tem o seu mapa mental, cada um tem a sua visão sobre o mundo diante de cada coisa que acontece, né? Então assim, o vendedor de maneira geral tem que entender que esse preconceito, ele é totalmente natural e precisa acontecer, tá? Por que precisa acontecer? Você imagina se todo mundo fosse comprando tudo sem nenhum preconceito? Aí imagina se tudo que você oferecesse para o seu cliente, ou tudo que alguém te oferecesse se você fosse comprando, provavelmente a economia entraria em colapso, porque nós tomaríamos um monte de decisões erradas. Então o preconceito, ele protege você e protege o seu cliente, para que vocês investiguem melhor aquela compra, aquela negociação e façam o melhor negócio possível, tá? Outra coisa, tá? O vendedor, ele ganha dinheiro fazendo o quê? Vendendo, né? Então, o vendedor é muito interessado na venda. Logo, você é suspeito para falar para o seu cliente que aquele produto é bom ou é ruim. Então você precisa demonstrar muito mais conhecimento para que ele tenha que confiar em você. O cliente não é obrigado a confiar em você. É você que precisa aprender a inspirar confiança nele. É esse o grande segredo, né? Então assim, o preconceito vai existir no consórcio e em qualquer tipo de investimento. Hoje em dia, por exemplo, né, nessa época de mundo, né, a gente está tendo uma revolução aí nos investimentos. Então, muitos profissionais da área financeira mostrando para as pessoas outras maneiras de investir seu dinheiro. Antigamente, a gente investia algum dinheiro, a gente colocava na poupança. Sei lá, eu não sei quantos por cento, sei lá se era 90%, 99% dos brasileiros colocavam dinheiro na poupança. E aí, as pessoas estão tendo consciência que poupança não é o melhor investimento. Muitas vezes, a maioria das vezes eu acho, nem é um investimento, porque faz desvalorizar o seu dinheiro, que a correção é tão baixa, né? Então vale a pena você compreender essa questão. O preconceito existe mesmo, tem que existir, tá? Para que você e seu cliente façam um negócio de alto nível, façam uma negociação de alto nível, tá? Então assim, qual que é a pergunta que eu faço para você como vendedora de consórcio, ou para você como vendedor de consórcio, tá? O consórcio é o quê? É um investimento, é uma despesa ou é uma poupança? Eu já vou responder para você. Depende, tá? Depende, porque depende do cliente, qual que é a finalidade que ele vai utilizar. Algumas vezes o consórcio pode ser uma despesa, algumas vezes o consórcio pode ser um investimento, algumas vezes o consórcio pode ser uma poupança, né? Então assim, algumas vezes o consórcio pode ser uma parceria. Por exemplo, eu faço alguns consórcios na empresa Pradella Alimentos, nós temos alguns consórcios, porque a gente conversa com o gerente do banco, a gente consegue algumas linhas de créditos legais e a gente fala assim, vamos fazer uma troca, né? A gente tem uma linha de crédito legal, com um juro legal, eu vou e faço esse consórcio e faz parte, a parceria tem que acontecer assim. Um ganha e o outro ganha, todo mundo ganha na relação, né? Então assim, é uma parceria, é um investimento, é uma despesa, é uma poupança? Depende, né? Se seu cliente estiver, por exemplo, buscando um consórcio para um bem imóvel, quer dizer, para um bem imóvel, para um veículo. Depende também, porque se for um veículo, um carro, por exemplo, que é o sonho da vida dele, é um carro para o bem pessoal dele, né? Então assim, não vai ser bem um investimento, vai ser algo para realizar o sonho dele. Ele vai investir, no conceito mais profundo disso, é uma certa forma de investimento na pessoa dele, mas não é algo que vai gerar para ele retorno financeiro, por exemplo, não diretamente do consórcio, pode gerar por outros meios, né? Mas tudo depende. Olha só o tanto de informações que você precisa entender de maneira rápida para você saber. Agora, se o cara quer, se a pessoa vai comprar o consórcio, vai comprar, por exemplo, um caminhão. Meu caso, por exemplo, às vezes eu vou comprar um carro para fazer entregas, né? Então esse carro que eu estou adquirindo para fazer entregas, ele para mim é um investimento na indústria para fazer mais entregas, atender mais clientes. Entende? Então são questões, às vezes é um bem móvel da mesma maneira, mas eu vou comprar um caminhão para investimento e a outra pessoa vai comprar um carro de luxo ou às vezes um carro que é o sonho dela. Entende? Ah, Natan, é uma despesa?
Também depende se é uma despesa ou não, né? Às vezes o cara vai comprar um carro porque ele vai dar de presente para a filha dele, mas às vezes não é o sonho, é porque ela pediu. E ele vai só colocar aquilo ali na despesa dele ali para ele ficar pagando. Porque essa questão aqui não é algo definido, tem a ver com o entendimento do seu cliente, né? E você, como vendedor de consórcio, se conseguir captar isso, vai ser fantástico, você vai oferecer para ele a solução que ele precisa, né? Ah, é uma poupança? Também depende. Tem gente que fala assim, olha, eu não consigo guardar dinheiro, já que eu não consigo guardar dinheiro, eu gosto de colocar no consórcio, porque quando eu menos espero, eu tenho lá meu consórcio e eu troco de carro. Entende? Então assim, é uma forma que a pessoa encontrou de guardar dinheiro. É a melhor, é a melhor maneira? Isso é discutível. Provavelmente não é a melhor maneira. Mas às vezes é isso que o seu cliente quer. Entende? Então assim, para você vender consórcio melhor, primeira coisa, você precisa gerar autoridade. O que é gerar autoridade? Entender sobre o produto de maneira real, tá? Estar preparada para as objeções dos seus clientes, tá? Entenda uma coisa, às vezes o seu cliente te traz uma objeção e você já tem uma resposta pronta. E aí, no final do negócio, você fala assim, cara, não consegui fechar, aquele cliente não entendeu. Não quer dizer que o cliente não entendeu, mas eu posso te garantir que a sua resposta não convenceu o seu cliente. Isso pode ser uma verdade. O cliente não entendeu? Pode ser também, mas eu como vendedor, eu trago a responsabilidade para mim, tá? Então, quando o meu cliente tem uma objeção, eu procuro ter 10 respostas, se possível, tá? E compreender na forma como ele agiu, se ele compreendeu a resposta ou não. E algumas vezes eu que falo sobre vendas, também não consigo fazer com que o meu cliente compreenda de uma hora para outra, tá? Tem hora que eu preciso visitá-lo duas, três, 4 vezes para fazer com que ele entenda. E faz parte, isso é plenamente natural. Desde que você entenda os sinais, tá? E melhore as suas respostas. Os clientes têm muitas objeções, e são objeções variadas, e isso tem a ver com a história do seu cliente. Eu falei num vídeo anterior, se você compreender, tá? Esse consórcio é o que para o seu cliente? É um investimento? É uma despesa? É uma poupança? Avaliando um pouquinho da história dele, avaliando um pouquinho do que ele acredita sobre isso, né? E aí você compreende e mostra para ele, olha só, esse produto serve para o senhor fazer assim, assim, assado, e você mostra que domina o seu produto e domina o contexto do produto, tá? Então assim, eu vendo consórcio, mas esse consórcio, ele é utilizado para quê? Tá? Porque dominar simplesmente o produto não é suficiente, você precisa dominar o contexto do produto. Então esse consórcio é utilizado para quê? Para que meus clientes usam esses consórcios? Vai dominando essas necessidades de maneira que você consiga entregar respostas concretas para o seu cliente, tá? Algumas vezes essas respostas podem estar acompanhadas de dados concretos, de gráficos no computador ou de informações relevantes. Por exemplo, olha, há 6 meses atrás eu fechei um negócio com um cliente e ele ficou super satisfeito. Foi com tal cliente, a gente fechou uma carta de crédito de tal valor, né? E ele ficou super satisfeito. Nós contemplamos a carta de crédito em tal tempo, né? Entende? Outra questão, né? Depois de você gerar autoridade, demonstrando que entende do seu produto e o contexto do seu produto, tá? Você precisa gerar confiança, construir confiança, né? O que é construir confiança? Coloque-se no lugar do seu cliente e pense, tá? Com a cabeça dele, com a condição atual dele, com as necessidades dele, se você estivesse na pele e na mente dele, qual seria a melhor decisão para você tomar? Né? Isso é muito importante, porque pode ser que você ofereça um produto para o seu cliente e perceba que no meio da conversa que aquele produto não é bom para ele. E aí vem o ponto-chave da geração de confiança, que nem sempre você vai precisar usar esse ponto-chave. Mas se você utilizar, você não vai ganhar agora, mas você vai ganhar depois. É quando você percebe que aquele produto não é bom para o seu cliente e fala para ele assim, seu José, é o seguinte, avaliando todo o seu contexto, esse produto não é para o senhor agora. Né? Então assim, eu gostaria muito de vender esse produto para o senhor, e se o senhor fizer questão, eu estaria aqui para a gente fazer o contrato agora. Né? Mas eu acredito que não é a melhor opção para o senhor. Então assim, eu gostaria de te alertar sobre isso, para que o senhor entenda que existem várias maneiras de investir, e eu estarei aqui para te oferecer o produto que é ideal para o senhor. Seu cliente nesse momento, se ele não fechar pela sua orientação,
Você vai pensar, cara, eu não vendi aquele consórcio, não bati minha meta de venda e tal, isso é um problema, né? Mas no longo prazo, fala para o seu cliente o seguinte, olha só, aí mensalmente eu te mando uma mensagem para o senhor lembrar de mim, e aí eventualmente quando o senhor pensar num consórcio, me liga. E mensalmente eu vou te mandar um oi aí no WhatsApp, ou vou te mandar um SMS, então eu vou ligar para o senhor, só para saber como é que o senhor está, e para saber se o senhor está precisando de alguma coisa relativa ao meu produto, que eu estaria aqui para te atender. E esse cliente, eventualmente, vai precisar do seu produto. Porque consórcio é um produto bom. Realmente é um produto bom. Depende do contexto, a gente está falando aqui agora, né? E aí esse seu cliente, ele vai lembrando de você, né? Então você evitou vender a primeira vez, quando o produto não foi bom para ele, só que no longo prazo, ele vai ter você como referência. Ele vai fazer com que você seja olha só, a consultora. A consultora dele. Você imagina que fantástico vai ser quando o seu cliente ligar para você e falar assim, olha, eu quero fazer um consórcio. Qual que é a maneira melhor que você me orienta? Que eu confio em você para me passar essa informação. Por quê? Porque antes, quando você teve a possibilidade de vender para ele algo que não seria bom para ele, você evitou vender naquele momento e falou assim, não, vou gerar confiança para ele porque o meu produto é bom e em um momento ele vai precisar. E eu sei que ele vai precisar daqui a algum tempo e ele vai precisar desse produto várias vezes na vida e eu estarei lá para vender para ele, não vou vender uma vez, para vender 10 vezes futuramente. Olha que interessante. E o seu cliente vai te ligar, ou então você vai estar presente do seu cliente na hora que ele precisar desse produto e ele vai confiar em você para passar para ele as orientações, porque você entende do produto, entende muito do seu produto, entende do contexto envolvido e gerou confiança no seu cliente. E aí, olha só, ele vai continuar tendo preconceito contra todos os vendedores de consórcio. Porque, né, a gente falou, vendedor, todo mundo tem preconceito contra vendedor. Porque você não quer ninguém te oferecendo produto o tempo inteiro. Né? Então, assim, ele vai continuar tendo preconceito contra todo mundo vendendo consórcio. Ele só não vai ter preconceito contra você. E aí você resolveu o problema do preconceito. Na verdade, ele vai continuar com preconceito. Só que o preconceito que ele vai ter sobre você é que você é confiável, diferente dos outros, tá? Inclusive, eu vou até acrescentar aqui, preconceito não tem a ver que ser algo bom ou ruim, quer dizer que é um conceito anterior que ele tem, né? E o que vai acontecer é que ele vai continuar com um preconceito ruim dos demais vendedores, mas vai confiar na sua orientação. Então ele vai passar a confiar no que você fala para ele, logo você vai poder vender muitos outros consórcios. Quando você, por exemplo, oferecer para ele, está precisando de alguma coisa, você vai financiar alguma coisa agora, deixa eu estudar o meu produto para o seu negócio, né? E aí daqui a pouco você vai vender consórcio para ele comprar um carro, daqui a pouco você vai vender consórcio para ele comprar uma casa, daqui a pouco você vai vender consórcio para ele comprar, sei lá, para ele investir na empresa dele, daqui a pouco você vai vender consórcio para o cunhado dele, para a esposa dele, para a irmã dele. Por quê? Porque ele vai indicar você, porque você é uma pessoa confiável. Você não coloca a sua comissão acima do que é certo. Você age da maneira como é certo e gera, consequentemente, uma confiança. É o que eu chamo de vendas de alto nível, negociações de alto nível. É fantástico você chegar nos lugares onde as pessoas te têm como referência, onde as pessoas te buscam para falar assim, qual que é a melhor solução para mim, né? O cliente vai acabar entregando para você a vida dele, né? Por que é a vida dele? Uma vez eu ouvi do Eduardo Moreira, da Genial Investimento, que algumas pessoas iam lá fazer investimento na empresa dele e a pessoa falava assim, não, eu tenho só R$2.000, né? E ele falava assim, cara, não fala assim do seu dinheiro, né? Por que ele falava isso? Porque ele não estava falando nesse momento do dinheiro. Não tinha nada a ver com dinheiro essa história. Tinha a ver com história, tinha a ver com vida. Às vezes, 2.000, 10.000, 50.000 é tudo que a pessoa juntou durante toda uma vida. E aquilo ali foi parte de tudo que ela viveu, que ela fez, que ela construiu, o suor dela, os momentos de estresse, os momentos de felicidade. Aquele dinheiro é a história de vida dela. E ele falava assim, cara, não fala assim do seu dinheiro. Seja R$1, seja R$100, ou seja, 100 milhões, não importa. Isso a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de história, né? Então, quando o cliente decide investir em você, ele está investindo também
parte da história dele no seu negócio. E é muito bonito quando você constrói essa confiança e o seu cliente coloca voluntariamente a vida dele, tá, nas suas mãos para que você decida. Porque ele não vai fazer isso com qualquer pessoa. Você não faz isso com qualquer pessoa. Né? Isso é muito legal. Eu trouxe um estudo de caso prático aqui. Aconteceu comigo, aconteceram vários outros. Eu adoro estudar alguns investimentos por causa da empresa. A gente estuda qual que é a melhor linha, como que a gente vai investir nisso ou investir naquilo. Então, assim, vou trazer um caso prático de uma situação que não foi legal, mas vocês vão entender um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui, né? Aconteceu comigo. Há alguns meses atrás, eu estava buscando um investimento para comprar alguns equipamentos, né? E o valor que eu precisaria seria 800 mil reais para fazer a compra de equipamentos, né? E aí eu fui até o meu banco, e aí a minha gerente do banco falou assim, Natan, essa linha eu ainda não tenho liberado para você. Mas tem uma companheira minha aqui, uma amiga minha aqui, que trabalha junto comigo, que ela trabalha com a parte de consórcios, e ela falou que ela tem uma ótima oportunidade para você. Podemos marcar uma reunião, né? E eu falei, podemos, que legal. Vamos marcar uma reunião. E marcamos a reunião. Então, e eu fui até o banco, né, para ouvir qual que era a proposta daquela pessoa, né. E ela me trouxe a seguinte ideia. Ela falou assim, Natan, para você conseguir pegar 800 mil reais, né, a gente precisaria fazer uma composição de cartas, né. Neste banco onde eu fui, existia essa possibilidade de fazer uma composição de cartas, né. Então eu faria um grupo de cartas lá, tem uma modalidade deles que eles trabalham assim, e várias histórias de clientes que pegaram essas linhas, essa forma de investimento, né? Então a gente faria uma carta de consórcio, no valor, faria uma composição de cartas que daria 1.200.000 reais. Aí você precisaria me dar, tá, 40% de lance para garantir a contemplação. Porque, né, isso é até uma coisa muito interessante para a gente conversar, né? O consórcio, ele tem essa incerteza. Então, o seu cliente, ele adere ao consórcio, mas ele não sabe quando que ele vai ser contemplado. Ele depende da sua orientação, né? Que conhece as cartas, conhece os grupos. São poucos clientes que conhecem sobre isso. Então, às vezes ele entra num consórcio e fala, cara, não, eu vou ser contemplado mês que vem, e não é. Vou ser contemplado depois, e não é. Pô, o cara fala, e aí? Ou seja, esse preconceito, ele é 100%. Esse preconceito ruim do cliente sobre consórcio, ou sobre outras coisas também, né? Ele está certo realmente com isso, porque muitas pessoas entram no consórcio, escutam uma coisa e aquilo não acontece, né? Então assim, para você ser contemplado, a gente daria 40% de lance, porque eu verifiquei todos os grupos e verifiquei que 40% contempla em todos os grupos. Então eu daria 40% de lance, né? Esse consórcio aqui, ele estava com uma taxa de administração de 23%. Olha que legal, né? E aí eu daria 480 mil reais de lance, eu tiraria 480 mil reais da empresa e colocaria lá no banco. Toma aí, banco. Toma 480 mil para na assembleia eu ser contemplado e você me devolver 1.200.000. Certo? Ou seja, 1.200.000 de carta, eu entreguei no banco 480 mil e ele me devolveu 1.200.000. Logo, qual foi o crédito líquido que eu tive? Né? 720 mil reais. Olha só, quando eu fui contemplado, ele depositou na minha conta os 1.200.000 que eu pedi. Tá certo? Só que 480 mil foi eu que entreguei para ele. Então eu fiquei com 480 mil negativo no meu caixa. Quando ele me pagou os 1.200.000, sobrou quanto? 720 mil. Entendeu? Aí tudo bem. Quando eu calculo a taxa de administração, eu calculo sobre o valor total da carta ou sobre o valor que eu recebi de verdade? É sobre o valor total da carta. Então, quando eu fiz a conta de 23% em cima de 1.200.000, tá? Daria 276 mil reais. 276 mil reais referente aos 720 mil que realmente eu peguei, significa 38,30% de taxa de administração efetiva. Ou seja, essa taxa de 23% não é que eu estou pagando. Eu estou pagando essa. Porque eu só peguei de verdade 720 mil reais. Os outros 480 eu dei de lance, depositei e o banco me devolveu. Foi só isso.
Eu nem tinha esses 480, então assim, nem teve como viabilizar essa operação. Aí olha que interessante. Então a minha taxa administrativa já se tornou 38,30%, né? Quer dizer, qual que era o custo do meu investimento de verdade? Então quer dizer, eu ia pegar 720, ia pagar mais 2,76 de taxa administrativa, então na hora que esse crédito caísse na minha conta, eu já estaria com um saldo devedor de cara de 996 mil. Ou seja, de um mês para o outro, eu já consegui me endividar em 38,30%. Olha que coisa. Já viu o juro tão alto quanto esse? Aí presta atenção uma coisa. Depois eu tenho as atualizações anuais, não tem? Tem a correção lá, não sei o que, tem as taxinhas lá que fazem as correções dos consórcios, né? Quer dizer, eu já comecei devendo 38% do valor que eu peguei, fora o valor que eu peguei, né? E ainda ia ter essa correçãozinha, que poderia dar 3, 4, 5, 6% ao ano, 2%, depende. Mas é incerto. Então pode ser que essa taxa, aí depende, por exemplo, do tempo que eu vou pagar esse consórcio. Suponha que eu queira pagar esse consórcio em 24 meses. Então quer dizer, se eu vou pagar esse consórcio em 24 meses, quer dizer que eu vou dividir essa taxa por 24 meses. Aí não se tornou tão vantajoso. Entendeu? Porque quando a gente busca uma linha de investimento, a gente busca a linha de investimento com juro bem baixinho. 10, 11, 12% ao ano. Aqui já está chegando a 19% ao ano, no mínimo. Sem contar a atualização anual. Entendeu que interessante? Agora, pegando esse mesmo investimento, se eu fosse pagar esse investimento em 48 meses. A taxa de administração do consórcio não muda, correto? Ou seja, então eu ia diluir essa taxa pelos 48 meses. E aí daria menos de 1% de taxa de administração. Então já começaria a ficar um investimento melhor, um investimento mais viável, tá? Claro que a gente tinha que contar as atualizações anuais. Esse consórcio não deu negócio, tá? Mas não era uma oportunidade tão atrativa assim quanto parecia que era. E isso é importante conhecer. Então, você que trabalha com consórcio, se você compreender direitinho esses números, essas contas, e saber mostrar para o seu cliente de verdade uma oportunidade, com certeza o seu cliente vai ter confiança em você. E essa ideia do preconceito, tá? Não precisa se assustar, isso acontece no mercado de vendas em geral. Quando você quer vender alguma coisa para alguém, o seu cliente normalmente tem um preconceito mesmo. Por quê? Porque você é o vendedor, você é interessado em vender. Então ele não sabe se você quer vender para ajudar ele ou se você quer vender para ganhar comissão. E ele não tem que saber disso, isso não é papel dele. É o seu papel demonstrar, gerar confiança e gerar autoridade, né? Essa estratégia para vender consórcio, ela serve para qualquer negócio. Ela serve para o meu mercado, ela serve para quem vende roupa, para quem vende carro, para quem vende imóvel, para quem vende qualquer coisa, para quem vende flores. Se você utilizar esses princípios que eu trouxe aqui agora, vai funcionar para tudo, inclusive para consórcio e uma série de outros produtos ou serviços. Beleza? Por hoje é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Espero, tá, que eu tenha respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, por favor, deixe um comentário aí embaixo, tá? Me faça um outro comentário que eu vou fazer questão de responder. Eu fiquei muito feliz de ter tido esse comentário aqui, porque esse comentário agrega muito à minha vida, ao meu negócio, para que eu gere valor para você, tá? Então, por favor, se você gostou desse vídeo, balança o sininho aí, se inscreve no canal, clica no gostou se você gostou, clica no não gostou se você não gostou e, por favor, se possível, digita aí umas 15, 20 letrinhas aí e escreve um comentário bem simples para que eu entenda o que você achou disso aqui, tá bom? Muito obrigado e é isso aí.